Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil, o podcast para uma vida mais saudável e ativa. Eu sou Roberto Rizzuti, sua voz de força e superação no Vida Fitness Brasil. Eu sou Sofia Almeida, sua voz de acolhimento e motivação. Estarei aqui com vocês no Vida Fitness Brasil. Bem-vindo ao Vida Fitness Brasil podcast. Hoje vamos falar de um tema muito importante para quem gosta de natureza, montanha e caminhada, o trekking no verão brasileiro. O verão é uma das épocas mais procuradas para fazer trilhas por causa das férias, do tempo livre e da vontade de estar ao ar livre. Mas também é a época que concentra mais acidentes, resgates e situações de risco em trilhas. Nosso objetivo aqui não é assustar ninguém, é informar, orientar e ajudar você a curtir a natureza com segurança. A melhor e a pior época, né? Exato, é a estação das férias, dos dias longos, sabe? Aquela vontade de pegar uma trilha e terminar num banho de cachoeira. Só que os dados que a gente analisou, eles contam uma outra história, um pouco mais sombria. Aham. É justamente nessa época que os resgates e acidentes disparam. Então, nossa missão hoje é mergulhar nesse paradoxo. Vamos usar as informações de dias de segurança, baseados em alertas de bombeiros, da Defesa Civil. Fontes bem confiáveis. Sim, para entender por que a estação mais convidativa é também a mais arriscada. E o mais importante, né? Como a gente pode usar esse conhecimento para aproveitar o melhor do verão sem virar estatística. Perfeito. A ideia não é colocar medo, mas sim trocar o medo pela informação. Ok, vamos começar por aí então. O que exatamente acontece no verão que transforma um passeio que deveria ser incrível em uma situação de perigo? Essa é a pergunta central. E o bom, né, é que não estamos no campo do achismo. Os alertas do ICMBio, os registros do Corpo de Bombeiros de vários estados, eles pintam um quadro muito claro. Existe um padrão? Existe um padrão. E a ideia por trás de divulgar isso não é proibir as pessoas de irem para o mato, de forma alguma. É muito mais sobre criar uma cultura de responsabilidade, sabe? É entender que a natureza tem seu próprio ritmo, suas próprias regras, e no verão essas regras ficam mais intensas. Entendi. O fascinante é que os principais perigos não são tipo monstros escondidos na mata. São elementos que a gente conhece bem, mas que na montanha se comportam de um jeito completamente diferente. E quais seriam os grandes vilões dessa história? Pelo que eu vi, a lista é bem direta. Exato. Pense na combinação: calor extremo, que leva a um desgaste muito, mas muito mais rápido. Sim, Umidade alta, que intensifica a sensação de calor, o suor, chuvas torrenciais e, o mais perigoso de tudo, a velocidade com que elas chegam. isso é um ponto-chave. É o ponto-chave. Um dos erros mais comuns é olhar o céu azul de manhã e achar que o dia inteiro vai ser assim. Em áreas de serra, uma frente fria pode mudar o cenário em menos de uma hora. Nossa, você sai de um calor de 30 graus para uma chuva gelada, com vento forte num piscar de olhos. É como começar um passeio no Ibirapuera num dia lindo, e do nada o céu fica preto e cai o mundo. Exato. A diferença é que lá você corre para debaixo de uma marquise. Na montanha, Não tem marquise. não tem. É você e sua mochila contra os elementos. As consequências são outras. E essa mudança de tempo nos leva ao fenômeno talvez mais letal do verão, que é a cabeça d'água. Um termo que muita gente já ouviu falar, mas talvez não entenda exatamente o risco. Pois é. A mecânica por trás dele é que é assustadora. Acontece assim: chove e chove muito na nascente de um rio, lá no alto da montanha. O ponto crucial é que onde o grupo de trilheiros está, quilômetros abaixo, pode estar um sol de rachar, nenhum sinal de chuva. Espera. Então a pessoa tá ali, com a água no tornozelo, tirando foto, achando o riacho super tranquilo. Exatamente essa armadilha. A água da chuva forte desce toda de uma vez, canalizada pelos vales, pelo leito do rio. Não é uma subida gradual do nível, sabe? É uma parede de água, lama, galhos, pedras que chega com uma violência absurda e sem aviso. É súbito. Que perigo!
Os bombeiros e o ICMBio são categóricos em apontar isso como uma das principais causas de mortes em parques e trilhas. E existem locais que são mais propensos a isso, onde o alerta tem que ser máximo. Sim, e essa é uma informação que salva vidas. O risco é altíssimo em qualquer trilha que cruze rios, por menores que eles pareçam, e especialmente naquelas que entram por cânions ou vales muito fechados, Ah, claro, porque esses lugares funcionam como um funil, não só acelera a água, como também elimina as rotas de fuga. Uma vez que a água sobe, não há para onde correr. é um cenário de risco extremo. Total. E o que é mais trágico nisso tudo é que, ao analisar os registros de acidentes, a gente percebe que as vítimas, na maioria das vezes, não são os aventureiros radicais que a gente costuma imaginar. Isso, isso me pegou de surpresa, sabia? Eu sempre imaginei que os resgates na montanha fossem para aqueles alpinistas super experientes. Pois é, gente que busca o limite do perigo. Mas o que o material nos mostra quebrou completamente essa minha imagem. O risco, na verdade, mora em outro lugar. Mora exatamente no excesso de confiança ou na falta de informação. O perfil mais comum das vítimas, segundo os bombeiros, é o do iniciante ou do praticante ocasional. Sério? Sim. São pessoas que decidem fazer uma trilha no impulso do fim de semana, sem planejamento, grupos que entram em trilhas que não conhecem sem guia, e o fator que se repete em quase todos os casos: gente que ignora completamente a previsão do tempo. Imagino que isso apareça nos tipos de chamado que chegam para o resgate, né? É o raio-x perfeito. A lista dos motivos mais comuns para acionamento de resgate não tem a ver com fatalidades imprevisíveis. É exaustão pelo calor, desidratação severa, desorientação por se perder em bifurcações simples. Coisas evitáveis, né? Total, quedas bobas por cansaço ou calçado inadequado e hipotermia, Hipotermia, em pleno verão. em pleno verão, porque a pessoa foi pega por uma chuva, a roupa molhou, o vento bateu e a temperatura do corpo despencou. Caramba! Então, se não são os montanhistas superatletas, a gente está falando de Famílias, turistas, exato. Pessoas como nós que decidem fazer um passeio diferente no domingo. Isso é um pouco assustador. é assustador. Acontece que os acidentes não acontecem por falta de força física, acontecem por uma completa falta de preparo. O que me leva a pensar que a decisão mais importante da trilha, ela é tomada muito antes de botar o pé na terra. Bem antes, é tomada em casa, no sofá, com o celular na mão. Perfeito. Essa percepção muda tudo. Mostra que segurança na trilha é menos sobre ter um preparo de atleta e mais sobre ter uma mentalidade de piloto de avião. Checar tudo antes de decolar. Exatamente. Um bom condicionamento físico ajuda, óbvio, mas ele não cria água do nada quando a sua acaba, não te mostra o caminho quando você se perde e, definitivamente, não te aquece quando a hipotermia começa. Faz sentido. A maioria dos acidentes é o final de uma longa corrente de pequenas decisões erradas. Uma corrente de elos. A decisão de não olhar a previsão do tempo direito, de levar só uma garrafinha d'água. Isso, de ir com aquele tênis de corrida liso, de não avisar ninguém para onde está indo. Cada coisinha dessas vai somando. Vai somando. E isso se conecta com uma certa psicologia do aventureiro casual, sabe? A pessoa vê fotos lindas nas redes sociais, a trilha parece fácil, bem marcada, cria-se uma falsa sensação de segurança. De que é um parque controlado. Exatamente. Mas uma trilha, por mais popular que seja, é um ambiente selvagem. A natureza não se importa com a nossa pressa ou com nossos planos. Ela simplesmente é, e nós é que precisamos nos adaptar. Certo. Então já entendemos os riscos e quem está mais vulnerável. A boa notícia é que o material não para no diagnóstico, né? Não. Ele oferece o tratamento. E é bem prático. Se a chave é a preparação, por onde a gente começa? Bem, começa pelo mais básico de tudo, que é o planejamento. Planejamento. Ok. E isso vai além de dar uma olhadinha no aplicativo de tempo. Primeiro, é checar a previsão para a microrregião da montanha. Certo. O tempo em Petrópolis, na cidade, pode ser um e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos,
completamente outro. Boa dica. Segundo, verificar o status da trilha. Os parques informam nos sites, nas redes sociais, se um caminho está interditado, por queda de barreira, qualquer risco. O terceiro, a regra de ouro que muita gente ignora: avisar alguém. Deixar dito qual trilha você vai fazer, com quem e qual o horário estimado de volta. Esse último ponto parece bobo, mas é o que aciona o resgate se algo der errado. É a sua apólice de seguro. Com certeza. Se ninguém souber que você está lá, ninguém vai sentir sua falta. Pode ser a diferença entre passar uma noite na mata e ser encontrado em poucas horas. O próximo passo, lógico, é o horário. Horário. A recomendação é sempre começar a caminhar o mais cedo possível. Isso te dá duas vantagens enormes. Primeiro, você evita o pico do calor do meio-dia, que é brutal. Sim, O segundo, ganha uma margem de segurança com a luz do sol. Quase todos os casos de pessoas que se perdem acontecem no final da tarde. a pressa para voltar antes de escurecer. Exato. E essa pressa leva a decisões ruins. E sobre o que levar na mochila, imagino que a água esteja no topo da lista. Sim, mas a questão é quanta água. O erro é levar o que você acha que vai beber. Ah, O certo é levar mais do que isso. A regra é melhor sobrar do que faltar. Para recursos, a hidratação é crítica. Leve no mínimo 1,5 litros a 2 litros por pessoa para trilhas curtas e mais para as longas. Isotônicos também são ótimos para repor os sais minerais que o suor leva embora. E lanches leves, né? Frutas, castanhas, barras de cereal para manter a energia em alta. ok. E para fechar o checklist prático, os equipamentos. Eu confesso que às vezes tenho preguiça de arrumar a mochila direito. Qual é o kit básico e negociável? Os especialistas tratam alguns itens como não negociáveis, quase itens de sobrevivência, sabe? Primeiro, calçado adequado, bota de trekking ou um tênis próprio para trilha com boa aderência. Tênis de academia liso, nem pensar? Nem pensar é pedir para escorregar. Segundo, e isso é contraintuitivo para muitos, uma capa de chuva, Mesmo num dia de sol? mesmo num dia de sol, pela razão que já falamos. O tempo vira e uma capa de chuva leve não pesa nada e pode prevenir uma hipotermia. E por fim, o básico: boné, protetor solar e um celular com a bateria 100% carregada, de preferência com um carregador portátil junto. A capa de chuva num dia de sol. Sabe que eu já caí nessa de achar exagero? Muita gente cai, mas depois de entender a velocidade da mudança do tempo, faz todo sentido. Não é um item para o caso de chover. Não, é um item de segurança, como o cinto de segurança no carro. Exatamente essa mentalidade. Mas olha, além desses itens práticos, o material que a gente analisou fala de algo mais profundo, que é a mentalidade correta para entrar na natureza. E eles destacam dois conceitos que eu achei fantásticos: humildade e a diferença entre trekking e corrida. Humildade. Isso vai na contramão de toda aquela cultura de superação, conquistar a montanha, vencer o desafio. Como essa humildade funciona na prática? Funciona como seu principal instrumento de segurança. A humildade aqui é a sabedoria de saber a hora de voltar. Ah, entendi. É estar no meio da trilha, perceber que o tempo está virando, que o céu está escurecendo e tomar a decisão de abortar a missão, mesmo que falte pouco para chegar na cachoeira. É perceber que alguém do grupo não está bem e decidir voltar com essa pessoa. É entender que completar o percurso não pode ser mais importante que a segurança. Voltar não é fracasso, é inteligência. É a decisão mais inteligente. Tem uma frase no material que resume isso de forma brilhante, não é? Sim, e deveria ser um mantra. Natureza não se enfrenta, natureza se respeita. Forte. Tentar enfrentar uma tempestade ou uma cabeça d'água é uma arrogância que pode custar a vida. Respeitar os sinais, reconhecer a sua própria vulnerabilidade e dar meia volta é a maior demonstração de força e inteligência que alguém pode ter num ambiente desses. A verdadeira vitória é voltar para casa em segurança. Sempre.
E como isso se conecta com a diferença entre trekking e corrida? A princípio, parecem coisas parecidas, só muda a velocidade. Mas a mentalidade é o oposto, e isso impacta diretamente na segurança. Na corrida, o foco é performance, tempo, superar um limite. No trekking, a caminhada, o objetivo é a jornada. É o processo. É o processo, é parar para beber água, é observar uma planta diferente, é tirar uma foto, é sentir o ambiente. A pressa é inimiga número um da segurança na trilha. Porque com pressa você não presta atenção onde pisa, certo? Exato. Com pressa, o risco de uma torção de tornozelo ou uma queda aumenta exponencialmente, O corpo se desgasta mais rápido. muito mais rápido. A mentalidade do trekking, de caminhar de forma consciente, presente, não é só mais prazerosa. Ela é, no fundo, um jeito muito mais seguro de estar na natureza. Ao desacelerar, sua percepção se expande. Você ouve os sons, vê as mudanças no céu, sente o vento mudar. Você fica mais conectado e, por consequência, mais seguro. Bom, acho que o quadro ficou bem claro. A mensagem que fica para mim é que o verão não precisa ser um inimigo. De forma alguma, ele pode e deve ser aproveitado, mas a aventura precisa vir de mãos dadas com a consciência. O preparo não é um extra para os medrosos, Não, ele é parte da aventura. ele é parte integrante da experiência. Exatamente. O prazer real não está em se arriscar à toa. Está em se preparar tão bem que você pode relaxar e se conectar de verdade com o lugar, sabendo que fez tudo certo para garantir uma experiência segura. E no final das contas, a segurança da sua trilha não começa no estacionamento do parque. Começa bem antes. Começa na noite anterior, em casa, checando a previsão, arrumando a mochila com calma, avisando um amigo. É nesse momento que 90% dos acidentes são, de fato, evitados. Perfeito. E essa ideia de humildade e respeito que a natureza nos ensina, ela pode ser levada para muito além da trilha, sabe? Como assim? Essa discussão toda nos lembra da importância de saber a hora de recuar diante de um sinal de perigo, de reconhecer que as condições mudaram e o plano original não serve mais. E isso me deixa pensando. Em que outras áreas da nossa vida, seja na carreira ou em projetos pessoais, essa capacidade de reavaliar, de dar um passo para trás em vez de seguir enfrentando o desafio a qualquer custo, poderia ser, na verdade, a decisão mais inteligente e segura a tomar? O verão é uma época linda para trilhas, mas exige consciência, preparo e responsabilidade. Aqui no Vida Fitness Brasil, a gente acredita que saúde também é voltar inteiro para casa. Se você quer começar no trekking, escolher trilhas adequadas para seu nível ou entender melhor como se preparar para o verão, fale conosco. Nós somos o Vida Fitness Brasil. Obrigado por ouvir. Respeite seus limites, respeite a natureza e mantenha a vida em movimento. E em caso de dúvida, estamos por aqui. Somos o Vida Fitness Brasil Podcast. Até o próximo!